Olá, sou o professor Wallace Santana e neste vídeo vamos discutir os pontos-chave para a compreensão do módulo 11 do curso Cisco de Conceitos Básicos de Redes. Neste módulo, vamos estudar como se dá um endereçamento estático e dinâmico utilizando o serviço de DHCP em uma rede. Vamos estudar também como configurar um serviço ou servidor DHCP para poder fazer a atribuição automática ou dinâmica desses endereços para os hosts em uma rede local. Para atribuição estática de endereços IPs, ou seja, para a configuração de forma manual, vamos tomar aqui como exemplo, a caixa de diálogo das configurações de uma interface de rede no sistema operacional Windows. Aqui é possível entre escolher a atribuição automática ou a atribuição manual. Vamos analisar primeiro a atribuição manual. Na atribuição manual, o que é mandatório é o endereço IP mais a máscara de rede. Lembrando, que não existe endereço IP sem máscara e nem máscara sem endereço IP. Essas duas informações, elas garantem conectividade local. Ou seja, esta máquina consegue se comunicar localmente com outros dispositivos que também possuam endereço IP e máscara. Já o Default Gateway é o endereço da interface de rede do roteador. Roteador esse que liga ou conecta a rede local LAN com a internet, a rede WAN. Então isso aqui é necessário para que haja conectividade remota, ou seja, máquinas da rede local conseguirem se conectar com máquinas ou serviços da internet. Uma outra informação aqui importante é o DNS. É possível configurar isso aqui sem o DNS? É possível. Qual que é o inconveniente? Toda vez que for navegar na internet ou usar serviços da internet, é necessário conhecer o endereço IP de antemão. Então, para que a gente possa navegar na internet, por exemplo, acessando um site pelo seu nome, colocando www, nome do site.com.br, por exemplo, é mandatório, é necessário que exista um servidor DNS configurado. Aqui existe um segundo servidor DNS para fins de redundância ou disponibilidade. Ou seja, se o primeiro falhar, nós temos o segundo. Então, com essas informações inseridas de forma manual, nós conseguimos conectividade local, conectividade remota e resolução de nomes de internet com redundância no serviço nesse serviço de resolução. Em quais casos nós vamos utilizar a atribuição estática, o manual de endereços IPv4? Esses endereços estáticos eles são úteis principalmente quando configuramos impressoras, servidores e outros dispositivos da rede que precisam estar acessíveis aos clientes da rede. Porque um cliente, quando acessa uma impressora, ele precisa conhecer de antemão a como chegar nessa impressora. Então, se essa impressora fica mudando de endereço toda hora, fica difícil para esse cliente ter que descobrir toda vez que ele for usar, querer usar essa impressora, ter que descobrir o seu endereço. Então, por isso, que não seria interessante, que esses endereços mudassem, não seria bom isso. A atribuição estática possui essa vantagem, mas uma desvantagem é que para uma grande quantidade de equipamentos a administração fica difícil, ou seja, pode ficar demorado ter que administrar manualmente cada um desses dispositivos. Então esses endereços, a gente diz que eles são endereços permanentes e não são reutilizados. Então um endereço IP que é atribuído para uma máquina fica atribuído para aquela máquina por tempo indeterminado. Já o endereçamento IP dinâmico é aquele em que a máquina, ou host, obtém essas configurações de forma automática, diminuindo o esforço administrativo. Então vamos tomar aqui como exemplo a mesma caixa de diálogo das configurações de rede de uma interface no sistema operacional Windows.
E aqui note que foi selecionado obter o endereço IP automaticamente. Então, essas informações aqui serão preenchidas de forma automática. Da mesma forma, é possível configurar também a obtenção dos endereços de DNS de forma automática também. Só que para isso funcionar, é necessário ter um servidor DHCP na rede, que vai fazer a administração desses endereços e que vai distribuir essas configurações de forma automática para os demais dispositivos. Então isso aqui é usado principalmente, né, para conectar hosts em grandes redes. Por quê? Porque reduz a carga de trabalho da equipe de suporte. Essas configurações elas são alugadas, né, ou emprestadas. Né? O termo técnico do serviço DHCP é leasing, que traduzido do inglês é mais ou menos parecido com isso, né? Um empréstimo por tempo determinado. Então, quando essa máquina aqui contactar um servidor DHCP, o servidor DHCP irá atribuir essas configurações de forma automática por um período de tempo limitado. E quando esse host aqui se desconectar da rede, esse endereço é retornado para o servidor DHCP e o servidor DHCP pode atribuir esse mesmo endereço para uma outra máquina, né? Então, o servidor DHCP ele garante que não vai haver na rede duas máquinas com a mesma configuração de endereço, né? Ou seja, com endereços repetidos. Então, o servidor DHCP atribui esses endereços IPv4 aos dispositivos finais. E quem pode hospedar esse serviço de DHCP? Né? Então, em redes grandes, isso pode ser um servidor dedicado. Em redes locais e redes menores, a gente pode ter também um servidor, né? Com um pouco menos de poder de processamento, por exemplo. Nas nossas residências, né, na internet doméstica, quem oferece esse serviço é o próprio roteador sem fio, né, o próprio roteador, o Wi-Fi. Equipamento esse que tem uma série de funções e de papéis no único equipamento. Bom, vamos fazer aqui então uma breve demonstração de como funciona o endereçamento via DHCP. Então, abrimos aqui o nosso Packet Tracer. Temos aqui três máquinas PC0, PC1 e PC2. Eles estão sem configuração de endereço IP, né, atribuída. E eles estão conectados por meio de um switch. Vamos pegar aqui o PC0 primeiro, configurações de IP. Veja que ele não tem nenhuma configuração colocada aqui. Então vamos atribuir aqui o endereço 92.168.0.10. Máscara 255.255.255.0, 1/24, Default Gateway e DNS, como isso aqui é uma rede local, né, sem acesso à internet, eu não vou colocar esses parâmetros. Então, primeiro aqui está configurado, vamos configurar aqui também o segundo, 192.168.0.20, máscara /24, e o terceiro aqui, 192.168.0.30. Para uma rede pequena, isso aqui parece ser muito fácil de fazer, né? E de fato é, mas para redes maiores o esforço administrativo já começa a ficar maior. Então vamos ver aqui as configurações de endereço, estão aqui, o 92.168.0.10, a máscara, e nós conseguimos comunicar perfeitamente com os demais. Então deu um ping aqui no PC1, vamos dar um ping agora no PC2, e está funcionando. Muito bem. Vamos fazer agora a atribuição automática, né, usando aqui o DHCP. O DHCP, para funcionar, ele precisa ter um serviço, né, um servidor DHCP na rede. Então veja que ele está requisitando o endereço e o DHCP falhou. Né? Ao falhar, ele usou um outro mecanismo de atribuição automática chamado a pipa, que é um processo de autoatribuição. E o endereço IP que ele pegou aqui começa com 169.254.209.136 e a máscara /16. Esse 169.254 é uma rede reservada, né, uma rede
é uma faixa de rede privada, utilizada somente para esse mecanismo de autoatribuição de endereços IPs, né? Então, o que o PC0 faz é, ele procura um servidor DHCP na rede, não achando esse servidor DHCP na rede, ele se auto-atribui o endereço IP de forma automática, aleatório, desde que comece com 69254, e identifica se na rede existe algum outro equipamento ah, com esse mesmo endereço, né, para evitar que haja endereços repetidos. Vamos aqui no PC1, fazer a mesma coisa. Não existe um servidor DHCP na rede, então vai falhar, e ele vai também fazer a autoatribuição. O prefixo é o mesmo, 69254, e aí ele escolheu aleatoriamente o 20.2. E nesse mesmo momento ele vai investigar se na rede já existe alguém que pegou o 69254.22. Vamos fazer agora com o terceiro. Está procurando um servidor DHCP na rede, não vai encontrar, vai falhar. Ele vai auto-atribuir usando esse mecanismo. O mecanismo fala, olha, use esse IP reservado aqui, essa faixa reservada, essa faixa de IP privado, 169.254, e ele pegou aleatoriamente o 62221. Ele vai perguntar se na rede tem alguém já usando, não tem ninguém, e aí ele se auto-atribui. Vamos fazer o teste aqui. Então, ipconfig foi esse endereço que ele pegou. Vamos tentar lá pingar lá a outra máquina. 169.254. 62221. 62221. E ele consegue se conectar. A grande vantagem é que mesmo em redes locais, sem servidor DHCP, eu consigo ter um mecanismo de autoatribuição, né, de forma automática, mas esses endereços, eles limitam a conectividade da rede, né? Então, por exemplo, ele não tem default gateway, não tem servidor DNS, então eu não consigo navegar na internet com essa configuração, só consigo ter conectividade local. O que nós vamos fazer agora é incluir aqui um servidor, e esse servidor nós vamos colocar nele o papel de DHCP. Então vamos vir aqui no servidor, serviços, vamos ativar o serviço DHCP, ele está desligado, vamos ligar. Nós vamos dar um nome, né, para a faixa de endereços que será entregue, né, vamos dar um nome para a configuração, né, para esse pool, né, que é o nome técnico. Nós, além de entregarmos aqui o endereço IP, esse endereço IP vai começar em 192.168.0.100. A máscara 255.255.255.0. E eu vou entregar 50 hosts. 50 endereços, né, para 50 hosts. Então ele vai começar do 100, vai até os 50, então eu vou ter disponível 51 endereços. Além de entregar a configuração de endereço, eu posso entregar algumas outras informações adicionais. Então, por exemplo, eu já posso enviar para as máquinas, os hosts, qual que vai ser o default gateway deles. Então, ainda que não tenha um default gateway aqui, não tenha um roteador nesse cenário, mas eu vou colocar aqui o 92.168.0.1 só para poder demonstrar, ok? E vou falar aqui, inclusive, que o servidor DNS vai ser 192.168.0.50, por exemplo. Aí vamos salvar. Agora vamos vir aqui no PC0. Ele está com as configurações automáticas aqui, desde quando ele estava ainda com o APIPA. Então vamos mudar para estático. Agora vamos voltar para DHCP novamente. Então, ele está requisitando endereço IP, está procurando um servidor DHCP da rede. Ele ainda não encontrou. Vamos tentar mais uma vez. Isso às vezes pode acontecer no simulador. Vamos lá, mais uma vez. Acho que eu já sei o que eu acabei
errando aqui, eu acabei esquecendo. Vamos voltar aqui no servidor. Nós configuramos, né, o DHCP, mas esquecemos o mais importante, né, que é as configurações de endereço IP desta máquina. Veja, eu não posso configurar aqui DHCP porque eu não posso pegar DHCP dele mesmo, né? Então vamos configurar aqui o endereço IP estático 192.168. Esse aqui vai ser o 10. E é o default gate 192.168.0.1. 192.168.0.50. Lembrando, né, então, como a gente viu aqui há pouco na teoria, endereços IP estáticos a gente sempre configura para serviços na rede, né, servidores, por exemplo. Agora sim vai funcionar. Vamos lá. Então, estava com a pipa ainda, voltamos para o estático, DHCP. Opa, sucesso! Então ele encontrou o servidor DHCP na rede, trocou informações com ele, trocou mensagens, e o servidor DHCP atribuiu automaticamente as configurações. Lembra lá, né, que o primeiro endereço disponível era o 100, então ele atribuiu aqui o 101, a máscara, o default gateway e o DNS server. Vamos aqui no PC1. Como ele já estava com o DHCP ligado, né, ele acabou pegando 100, né, mas vamos fazer aqui de uma outra forma. Aqui no prompt de comando ipconfig, ele está sem endereço, né, porque eu coloquei estático. Existe uma forma de a gente fazer ele pegar essas configurações de forma automática, que é ipconfig /renew. E aí ele pegou a configuração aqui. E agora o PC2 nós vamos fazer a mesma coisa, só que dessa vez nós vamos usar o modo simulado, né, para a gente poder ver os pacotes, né. Então aqui eu vou pegar somente o pacote DHCP, que é esse pacote que a gente quer investigar. Aqui no PC2, vamos ver aqui no estático e depois no DHCP. E agora vamos partir para a simulação. Deixa eu só ajustar aqui. Voltamos para o estático. Ligamos a simulação. Agora sim. Então vamos observar aqui este pacote DHCP. Na camada de enlace nós temos o endereço MAC da interface de rede do PC 2. E nós temos o endereço MAC da interface de rede, só que esse endereço aqui é um endereço especial, né? FFFF significa que o destinatário são todas as máquinas da rede, né? Então, quando eu não tenho aqui um endereço MAC específico, né, eu coloco esse endereço MAC especial, indica que esse pacote DHCP será enviado para todas as máquinas desse segmento local. Por que que isso é necessário? Porque o PC2 não sabe quem é o servidor DHCP. Aliás, ele não sabe sequer se existe um servidor DHCP na rede. Se nós investigarmos aqui, ó, na camada de rede, qual que é o endereço IP de origem, né? É o 0, porque o PC2 ele não tem nenhum endereço IP atribuído para ele. E quem que é o destinatário? É um endereço especial, o endereço de broadcast, né? Então 255.255.255 significa que ele vai mandar esse pacote para todas as máquinas da rede. O protocolo DHCP é um protocolo da camada de aplicação. E como todo protocolo da camada de aplicação, ele requisita um serviço da camada de transporte, que pode ser TCP ou UDP. No caso específico aqui, o serviço da camada de transporte que ele requisita é o UDP, sem confirmação de entrega. O cliente DHCP opera na porta 68 e ele irá procurar no servidor DHCP na porta 67. Então, o servidor DHCP, por padrão, escuta requisições na porta 67 e o cliente as envia a partir da porta 68. Aqui no DHCP nós temos algumas coisas interessantes, que é o seguinte. Primeiro aqui o código da operação, que é final 1. Em DHCP,
Todo código de operação final 1 significa que é uma requisição do cliente para o servidor. Se nós víssemos aqui a operação do tipo 2, significaria o quê? Que é uma mensagem entre o servidor e o cliente, né? Que partiu do servidor com destino ao cliente. Aqui o PC2, que é o cliente da HCP, indica que ele não tem nenhum endereço IP, que ele não conhece nenhum servidor, que esse aqui é o endereço MAC dele, e enfim, né, que ele precisa obter essas configurações. O processo de DHCP, ele acontece em 4 etapas, né? Então a primeira mensagem é um DHCP Discover, né? Então essa é a mensagem. Isso aqui é um pacote DHCP Discover. Essa informação, ela estaria aqui no campo de Options, né? Mas aqui no simulador Packet Tracer, essas informações não estão visíveis ou não foram implementadas no simulador. Então depois eu vou mostrar no Wireshark como que nós visualizamos esta informação. Bom, vamos aqui continuar a simulação. Então veja que quando ele chega no switch, esse pacote é disparado para todas as máquinas do segmento de rede. O PC0 vai descartar porque ele não é um servidor DHCP, o PC1 também vai descartar porque ele não é um servidor DHCP, mas o servidor, ele é um servidor DHCP, né? O server 1 ele é um servidor DHCP, então ele vai processar essa mensagem aqui, né? Então essa mensagem chegou até ele. O servidor DHCP vai devolver uma resposta, então vamos analisar a resposta aqui. Então esse aqui é o endereço MAC do servidor DHCP. O endereço MAC de destino continua sendo um endereço especial, tudo F, ou seja, ele vai mandar essa resposta para todos. Na camada de rede, já temos uma pequena mudança aqui, né? Então o endereço IP de origem é o endereço IP estático do servidor DHCP. Endereço IP destino é broadcast porque o PC2, que é quem requisitou, ele ainda não tem o endereço. Camada de transporte, então agora o endereço de origem não é mais 68, ou 67, porque está partindo do servidor. E o código da operação é operação 2, significa que não é mais do cliente para o servidor, é do servidor para o cliente. E aqui uma coisa interessante, né, que o servidor já informa, olha, quando nós terminarmos aqui essa transação, é este endereço IP que você irá receber. Este é o meu endereço, né, o servidor do endereço do servidor da HCP. Esse vai ser o DNS que eu vou te entregar e quaisquer outras informações como default gateway estariam aqui também. Uma coisa que está faltando aqui é a máscara da rede, né? Então, uma vez que esse seria o endereço IP que será atribuído ao PC2, mas qual que é a máscara de rede? Essa máscara de rede vai estar aqui dentro do Options, né? Então ele não aparece aqui para a gente por uma limitação do Packet Tracer. Então, esta mensagem aqui é a mensagem de offer, né? Então, o PC2 enviou um discover, descobriu quem que é o servidor DHCP, e o servidor DHCP está oferecendo as configurações, né? Então, essa aqui é a mensagem de offer. Também via broadcast, esse não é o destinatário, PC0, PC1 também não é o destinatário, PC2 é o destinatário, então ele processa essa informação. Agora, qual que é a próxima mensagem? Então, o PC2 fez o discover, o servidor enviou a mensagem de resposta, que é o offer, e agora o cliente está fazendo uma outra mensagem que apareceria aqui no Options, a gente não consegue ver por uma limitação do simulador, que é o request, né? Então, como que é a requisição? Do endereço MAC do PC2, endereço MAC de destino FF, ou seja, para todo mundo. Na camada de rede, endereço IP de origem ainda não tem. Endereço IP de destino é o de broadcast. Camada de transporte UDP. DHCP, camada de aplicação, código da operação, final 1, ou seja, do cliente para o servidor. Essas são as informações que o cliente recebeu antecipadamente, então ele concorda, né, em receber essas informações. Então esse é o request. Também manda para todo mundo, somente o servidor vai processar.
e o servidor finalmente vai responder com ACK, de Acknowledge. Então, destinatário, todas as máquinas da rede, origem, endereço MAC do servidor, camada de rede, origem, endereço IP do servidor, destino, broadcast. Camada de transporte, UDP, camada de aplicação, operação 2 do servidor para o cliente. Essas são as informações que serão atribuídas. Então, isso aqui é o endereço IP. Aqui dentro do Options estaria a máscara de rede. Além disso, também o nome do servidor DNS, que será atribuído. Isso é enviado para todo mundo. PC0 e PC1 ignora, porque eles não são destinatários. PC2 é o destinatário, ele processa. E aí, então, finalmente, ele tem o endereço IP atribuído aqui, ó, 92.68.0.102, máscara de rede, default gateway e servidor DNS. Bom, nós vimos aqui o conteúdo do pacote, mas o simulador Packet Tracer tem algumas limitações, né? Nem tudo está implementado. Então, nós vamos analisar com mais detalhes esses mesmos pacotes, né, no Wireshark. Então, esses aqui são pacotes reais. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos 4 pacotes, né, de uma máquina que não tinha endereço IP atribuído ainda, né, então está tudo zero. E ela manda, então, um DHCP Discover, né, ela quer descobrir se existe um servidor DHCP na rede. E aí, como destinatário, ela coloca quem? O endereço IP de broadcast, né, 255.255.255.255. Quando o servidor DHCP recebe essa mensagem, né, ele oferece para o cliente as configurações. Olha, eu tenho esse endereço IP aqui disponível com essas configurações, você aceita, tal. Nisso, o cliente, verificando aquelas configurações e aceitando, ele vai fazer uma requisição. E aí, por último, o servidor DHCP dá um acknowledge para poder confirmar. Se o servidor não confirmasse, a mensagem aqui seria um NAK, né, not acknowledge. Bom, vamos dar uma olhada aqui então no Discover, né? Então vamos analisar aqui com mais detalhes. Lembra que cada uma dessas linhas aqui, né, cada uma das camadas do modelo ISO-OSI ou TCP/IP, né? Então aqui, ó, camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e camada física, né? Então, nesse primeiro pacote Discover do cliente para o servidor foram 314 bytes. Na camada de enlace, que nós temos qual o endereço IP de origem, né? Então esse aqui, ó, é o endereço IP, não, desculpa, o endereço MAC, né? Então o endereço físico da interface de rede do cliente. E o destinatário, tudo F, que é um endereço especial. Então isso aqui indica que essa mensagem vai para todas as máquinas daquele segmento de rede. Vamos olhar, dar uma olhada aqui na camada de rede, né? Então qual que é o endereço de origem, source, tudo zero, porque o cliente ainda não tem endereço IP, e o destino é 255.255. Então aqui é a origem e aqui o destino, porque é broadcast. Tipo da mensagem é 1, então quer dizer que é uma requisição, né, do cliente para o servidor. Mas e para vermos o tipo, né, de mensagem? Então nós vimos aqui em Option. Então lembra que isso aqui lá no Packet Tracer a gente não conseguia ver o detalhe, né? Então a opção aqui é um Discover, né? Então é um pacote de descoberta. Bom, o servidor de HCP irá receber esse pacote de descoberta e vai oferecer as configurações. Então vamos dar uma olhada aqui também. Então aqui DHCP, quem que é a origem? A origem é o endereço MAC address do servidor DHCP. E quem é o destino? Olha só que interessante, né? O destinatário aqui lá no Packet Trace, nós vimos que era o endereço especial FF, né? Então, ou seja, ele mandava para todo mundo. Mas aqui, ele nos dá a opção de que o servidor da HCP consegue se comunicar diretamente só com o cliente, sem ter que enviar broadcast para todas as máquinas da rede, né? Bom, mas por que lá no Packet Tracer aparecia
como broadcast e aqui está aparecendo como unicast, né? Ou seja, né, o servidor da HCP ele consegue enviar o pacote direto para a máquina que requisitou, sem ter que ficar congestionando a rede, né? Ah, porque existe no Discover uma opção que está aqui em Boot Flags, que é o cliente ele escolhe se a comunicação com o servidor da HCP vai ser do formato unicast ou broadcast, ok? Bom, isso não está implementado no Cisco Packet Tracer, né? Não está implementado no simulador, então no simulador toda a comunicação entre cliente e servidor é feita via broadcast. Mas na vida real, o cliente pode escolher se ele quer que a comunicação seja unicast ou broadcast. Um detalhe importante é que quem escolhe isso é o cliente, não o servidor. Tá? Para o servidor, toda a comunicação sempre será via broadcast. E por que isso, né? Porque existem clientes, né, ou existem sistemas operacionais que não implementam, né, a comunicação unicast, só broadcast. Então, diante disso, o servidor pensa, bom, se tem clientes que podem ser unicast ou broadcast, eu vou fazer tudo broadcast, então que eu garanto que eu consigo atender todos, né? Então, para clientes que, digamos assim, mais que permitem essa possibilidade, então ele pode escolher entre um e outro. Então, por isso que no DHCP Offer, lá no Packet Tracer, o endereço de destino na camada de enlace era FF, ou seja, broadcast. Aqui no Wireshark, nós estamos vendo que não é broadcast, é unicast. Por que isso? Porque lá no DHCP Discover, o cliente ele tem a opção de escolher se ele quer unicast ou broadcast. E neste caso aqui, em específico, o cliente selecionou ou escolheu comunicação unicast. Bom, então aqui voltando aqui ao offer, né, então as configurações, né, então qual que é o endereço IP que o servidor vai atribuir, né? Uma outra informação que a gente ficou devendo aqui foi onde que está o MAC address. MAC address não. A máscara de rede está aqui nas opções. Ó. Então aqui nas opções, além do tipo da mensagem, né, nós temos também ó, qual que é a máscara de rede. Uma outra coisa também, lembra que na teoria nós vimos que as configurações elas são alugadas, né? Então, por quanto tempo essas configurações serão alugadas? Então tá aqui, ó, tempo de renovação, tempo de leasing, aqui, ó, 1 hora. Né? Então esse endereço, essas configurações ficarão emprestadas durante 1 hora. Mas nós temos aqui um outro tempo, né, que é o tempo de renovação, 30 minutos. Esse tempo de renovação é sempre metade do tempo de lease. Então, quer dizer que esta máquina, esse cliente, sabendo que o tempo de empréstimo é de 1 hora, quando chegar a metade do tempo, ele pode pedir uma renovação desse empréstimo, ok? E ele pode pedir essa renovação sucessivas vezes, né? E enquanto o servidor da HCP puder continuar atendendo essa requisição, ele vai sempre estar renovando. Então, o fato de estar aqui durante 1 hora significa que eu só posso, né, o cliente só pode usar esse endereço por 1 hora? Não. Na metade do tempo ele pode renovar essa requisição. Isso aqui é muito útil, principalmente em redes Wi-Fi livres, né, redes Wi-Fi de restaurante, aeroporto, shopping center. Então você chega lá no shopping, conecta na rede Wi-Fi do estabelecimento, usa ali um tempo, depois você vai embora. Se o servidor DHCP não recebe um pedido de renovação, né, então esse leasing aqui, quando expira esse tempo de leasing, essa configuração volta para o pool do servidor DHCP, ele pode atribuir isso para um outro cliente. Vamos olhar aqui o request. No request, então o endereço MAC de origem é o endereço do cliente, o MAC destino continua sendo o broadcast. Aqui, eventualmente, ele poderia colocar o MAC do servidor, né? Mas nesse caso aqui, o cliente ele fala que o servidor pode comunicar com ele via unicast, mas o cliente continua comunicando com o servidor via broadcast.
Vamos só ver aqui como que nós verificamos isso aqui de fato é um request. Então a gente vai lá em Options. Então temos aqui, ó, Request. Porque aquele campo type, né, message type, ele é um pouco limitado, né? Ele só fala se é do cliente para o servidor ou do servidor para o cliente, né? Ele não fala qual que é o tipo de mensagem. Então, para a gente ver o tipo de mensagem, a gente tem que vir aqui no campo de Option. E aí, por último, nós temos o ACK, DHCP ACK. Então, esse aqui é do servidor para o cliente. Então, o destino, unicast. Tipo da mensagem 2, que é do servidor para o cliente. E as opções. Então, essa aqui é a mensagem de ACK. E aí, todas as informações que foram entregues para o cliente, né? Então, endereço IP, máscara de rede. Onde está a máscara de rede aqui? Está em algum lugar. Máscara de rede, o tempo de leasing. Vamos só ver aqui se tem as informações aqui de DNS. Acho que aqui não é o caso desse. E aí terminou. Para terminar essas demonstrações, vou mostrar aqui mais uma, que é configurando um servidor, ou melhor, configurando o papel de DHCP no roteador sem fio, né? Um roteador sem fio como tem na sua casa. Então, seguindo esse exercício aqui, né, nós vamos acrescentar 3 PCs. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos conectar aqui as interfaces de rede. Então, Fast Ethernet. O seu roteador sem fio na sua casa, se você já teve a curiosidade de olhar na parte traseira dele, geralmente ele tem uma interface de rede na cor azul, para ligar no provedor, né, para ligar na internet, e outras 4 interfaces, geralmente na cor amarela, para conectar nos dispositivos locais. Então, vamos ligar aqui, ó, nessas 3 interfaces. Vamos atribuir esse endereço aqui para PC0. 192.168.5.1. Vamos abrir aqui o navegador. Aguardar mais um instante e digitar o endereço do roteador 192.168.5.1. O que nós fizemos de errado aqui? Ah, já sei. É que o 5.1 é o roteador, então na verdade a gente tem que colocar aqui DHCP, porque o DHCP já está ativado no roteador sem fio. Aí ele pegou aqui o 92.168.0.100. Então agora sim. Vou guardar mais um instante aqui para ele abrir o navegador. E agora 192.168.5.1. E aí nós vamos entrar na página de configuração do roteador sem fio. Vou tentar mais uma vez aqui. Vamos tentar desse outro aqui. Então, DHCP. Ok. Um 192.168.0.1. Na verdade é esse o endereço. Pronto. Usuário e senha, admin. Senha admin. E aí nós entramos na configuração. Isso aqui seria o equivalente que você faria na sua casa, né? Geralmente quando a gente comprar um roteador sem fio, lá no manual de instruções vem algo parecido com isso.
Então, o endereço que nós vamos configurar aqui é o 51926851, né? Então, a gente vai mudar a configuração padrão, né, do roteador sem fio. Além disso, nós vamos mudar também o endereço. Preciso salvar aqui primeiro, então vamos salvar. Ok. Aí seguindo aqui as instruções. Opa. Como a gente trocou, né, o endereço, ele resetou a configuração, né? Então, vamos fazer aqui novamente. Ele vai pegar um novo endereço. Mais uma vez. Ainda não. Pronto, agora sim, pegou o endereço correto. Esse web browser ele sempre demora um pouquinho para abrir. Agora o novo endereço, 92.168.51. Usuário admin, senha admin. Perceba que a gente só completou 22% aqui da atividade, né? Então vamos aqui no endereço. Aqui ele vai começar do 126 e nós iremos atribuir para 75 clientes. Aí nós salvamos as configurações. Vamos aqui no PC0, pegar as novas configurações de rede. Ele ainda não pegou, ó, falhou. Aí ele se auto-atribui o endereço. Vamos tentar mais uma vez. Mais uma. Vamos tentar desse aqui. Aqui deu certo. Pode ser um bug do package trace, não sabemos. Agora sim ele pegou. Mas ainda está faltando alguma coisa aqui, deixa eu só ver. O PC1 está reclamando do PC1, que ainda não está com as configurações. Pronto, agora 100%. Então, o que nós fizemos aqui foi configurar o roteador sem fio, né, o papel de DHCP do roteador sem fio, para atribuir automaticamente endereços para as máquinas da rede. Isso aqui tanto serve para as máquinas que estão no cabo, quanto as máquinas que eventualmente eu possa colocar aqui. Deixa eu só ver se temos aqui um smartphone. Eventualmente eu poderia colocar também aqui um dispositivo sem fio, ele conectaria. Conectou aqui, vamos só conferir se ele pegou o endereço via DHCP. Olha lá, DHCP, ele pegou o endereço, né, do serviço DHCP do roteador sem fio, né? Então, esse aqui é o exemplo clássico daquilo que vocês têm em vossas casas, né, na internet doméstica. Então, aqui nós já finalizamos isso, né, demonstração da operação do serviço, né, do servidor DHCP. Fizemos também a demonstração no roteador sem fio. E agora um breve resumo, né? Então, os endereços IPs podem ser atribuídos de forma estática manual, né, ou dinâmica, que é o automático. A atribuição estática, geralmente a gente usa isso para quê? Né? Para dispositivos de redes, como impressoras e servidores. As atribuições dinâmicas, né? Nós fazemos isso aqui para quem? Para estações de trabalho, né, os desktops e notebooks. E quaisquer outros dispositivos móveis, né, inclusive celulares.
Essa atribuição automática, ela é feita por um período de tempo, né? Esse período de tempo nós chamamos de leasing. E quando esse dispositivo se desconecta, né, esse endereço ele retorna, né, quando finaliza no tempo de leasing, ele retorna para o pool do servidor DHCP, para ele poder fornecer para um outro cliente, por exemplo, né? Esses serviços podem ser oferecidos por meio de um servidor ou outros dispositivos de rede, como, por exemplo, o roteador sem fio. Quais são as mensagens trocadas entre o cliente e o servidor? São as mensagens DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request e DHCP ACK, ou Acknowledge, né? Então, o DHCP Discover é do cliente para o servidor, o Offer é do servidor para o cliente, o Request do cliente para o servidor e, por último, o Acknowledge do servidor para o cliente. Uma forma de não esquecer nessas mensagens é usar o acrônimo DORA, né? Então, Discover, Offer, Request e Acknowledge. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo. Obrigado.